Boa tarde, Heloísa. Boa tarde, Mariana, para todo mundo que nos assiste. Hoje é 24 de maio, segunda-feira, mais uma semana começando. Há 131 anos, em 1890, era instalado o Registro Civil de Casamentos em Natal, dados do livro Cronologia do RN. Vamos aos destaques de hoje. Natal continua a imunização da segunda dose da Coronavac, mas imunizante acaba em alguns pontos no meio da manhã de hoje, em alguns drives da capital. Secretaria de Saúde de Natal recebeu 42 mil doses a mais para aplicação da D2 em relação à D1 e alega perdas técnicas e invasão de pessoas de outras cidades. O governo do estado amplia a vacinação da Pfizer para todas as gestantes e puérperas. Leilão de terminal pesqueiro de Natal deve acontecer em novembro. E ainda tem as informações do futebol. O ABC venceu o América e assume a liderança do segundo turno do campeonato estadual. O Bora RN está no ar. Mariana, a gente começa falando sobre vacinação aqui na capital potiguar, né? Porque a manhã de hoje foi reservada e exclusivamente, eles têm feito isso, né? Como se fosse um mutirão, exclusivamente para imunizar aquelas pessoas que tomaram a primeira dose da Coronavac a partir do dia 9 de abril. Então, hoje pela manhã, alguns pontos de vacinação específicos aqui na capital estavam vacinando apenas com a segunda dose da Coronavac. A vacinação aconteceu em 5 drive-thrus e em 5 unidades básicas de saúde. Pajuçara, Panatis, Candelária, Nazaré e São João. Teriam sido 200 doses para cada drive-thru e 100 doses para cada UBS. Segundo a Secretaria de Saúde de Natal, foram disponibilizadas hoje 1.500 doses de Coronavac. Elas seriam mais do que suficientes para imunizar as cerca de 1.000 pessoas que, segundo a SMS, estariam com a segunda dose atrasada. Só que por volta das 10 horas da manhã, né, Heloísa, as doses de Coronavac do ginásio Nélio Dias e do SESI acabaram e por volta das 10h30, meia hora depois, também acabou no Via Direta as doses de Coronavac. Lembrando que hoje as outras 30 unidades de saúde de Natal realizam a vacinação contra a Covid do público da fase 2 do plano de operacionalização, eu estou ruim com essas palavras, com comorbidades. E a gente tem uma atualização da Secretaria Municipal de Saúde que disse que onde acabaram essas doses hoje, eles já fizeram a reposição da vacinação, né, para que ela continue nesses pontos onde estavam faltando e que ao longo do dia, na verdade, ao final do dia, eles vão divulgar um balanço para então a gente saber como será a vacinação com a D2 de Coronavac a partir de amanhã. E olha, a nossa equipe esteve inclusive hoje pela manhã em um desses locais de vacinação, acompanhando a imunização da D2 da Coronavac, e a expectativa do governo do estado é que, regularizada essa situação em Natal, o estado possa dizer que todo o Rio Grande do Norte está com o esquema vacinal da Coronavac, pelo menos, regularizado. Carlos Eduardo tem 65 anos e tomou a primeira dose da Coronavac no dia 7 de abril. Hoje, o aposentado veio concluir o esquema vacinal que estava atrasado. A segunda seria no dia 23 de abril, mas lá para cá foi esse desencontro total e ficamos aí esperando que os poderes públicos tomem iniciativa e tomem as providências. A Secretaria de Saúde de Natal comunicou que deve finalizar hoje a vacinação de todas as pessoas do município que estão com a Coronavac em atraso. Com a regularização na capital, a coordenadora de Vigilância em Saúde da CESAP, a Secretaria Estadual de Saúde, explica que essa semana todos os potiguares que estavam com a Coronavac atrasada devem ter a situação regularizada. De fato, a expectativa é que essa semana, ainda no início da semana, a gente consiga finalizar todas as pessoas que estavam aguardando a D2 e aí todas as outras vacinas que chegarem, a gente possa estar iniciando novos esquemas vacinais e ampliando a cobertura vacinal aqui no estado. A coordenadora de Vigilância em Saúde da CESAP explica ainda que a situação da capital em relação à segunda dose de Coronavac não se repetiu com a mesma intensidade nos demais municípios. Do início dos atrasos até hoje, Natal já solicitou cerca de 9.000 doses de Coronavac à Secretaria Estadual, 2.000 em um primeiro momento e 7.000 recentemente. A CESAP explica que não teve como
como atender os pedidos de forma integral, porque os imunizantes fazem parte da reserva técnica de todo o estado. Nós não conseguimos encaminhar as 7.000 doses, encaminhamos 5.000 doses. Nós fizemos um levantamento, com todos os municípios para que eles pudessem falar quantas doses eles precisavam para finalizar o esquema vacinal. Depois desse levantamento que foi feito, poucos municípios sinalizaram que precisavam de 10, 12 doses, mas a maior parte dos municípios, de fato, vão conseguir concluir o esquema. E o município de Natal, de fato, destoa porque é um quantitativo de doses muito significativo, expressivo. A coordenadora explica ainda que já enviou à capital mais doses de Coronavac referentes à segunda aplicação do que à primeira. Os números revelam a discrepância. Foram mais de 132.000 D2 para reforçar a aplicação de mais de 90.000 primeiras doses. Quando somamos os envios de Coronavac com os envios da Oxford, os números são os seguintes. Foram distribuídas pela CESAP ao município de Natal mais de 104.000 doses para a primeira aplicação e mais de 186.000 doses para a segunda aplicação. Se formos pensar tudo que encaminhamos de D1 e de D2 aqui para o município de Natal, nós encaminhamos quase que o dobro de D2, para suprir aí todas aquelas pessoas que foram imunizadas com D1. Claro que a gente sabe que houve um equívoco na administração, boa parte dessas vacinas que seriam de D2 foram aplicadas como D1, mas é importante que a gente possa fazer esse levantamento mais a miúde, mais de perto, para que a gente consiga comprovar o que houve aqui no município de Natal. Hoje, as vacinas que chegam ao Rio Grande do Norte são distribuídas às prefeituras em grupos de primeira e segunda aplicação. A logística foi solicitada pelos próprios municípios. Sobre a diferença entre a quantidade de D1 e D2 encaminhadas para Natal, que é uma diferença de 42.154 doses, a Secretaria de Saúde da capital disse que isso se deve a perdas técnicas e à invasão de pessoas de outros municípios que vieram tomar a segunda dose da Coronavac em Natal. Mas o assunto tem sido alvo de questionamentos, inclusive de uma vereadora de Natal, a Divaneide Basílio, do PT, que publicou nas redes sociais que enviou um requerimento à Secretaria de Saúde de Natal solicitando informações sobre a metodologia e técnica que comprovem a alegação feita pela Secretaria de que a quantidade de imunizante dos frascos enviados pelo fabricante da vacina vieram em uma quantidade menor. E esse também é o assunto do comentário de hoje, afinal hoje é segunda-feira, então Bruno Araújo está aqui com a gente para comentar. Bruno, é uma diferença de mais de 42.000 doses, entre a D2 e a D1. E a gente percebe uma dificuldade até da própria Secretaria de Saúde de Natal, da comunicação, de justificar esses pedidos sucessivos, Boa tarde para você, Bruno. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Heloísa. Boa tarde, Mariana. Boa tarde a você que está nos assistindo do RN. De fato, essa é uma questão importante para ser observada pela Prefeitura do Natal. A falta de vacinas é um fato em todo o Brasil. Agora, administrar as vacinas disponíveis é fundamental para que o pouco que se tem possa ser bem aproveitado. Inclusive, houve um questionamento feito recente, inclusive com um levantamento feito pela Confederação Nacional de Municípios, que 4 entre 5 municípios pesquisados teriam alegado que o Instituto Butantan havia entregue menos doses do que, de fato, deveria ter entregue. No entanto, como a própria Anvisa já negaram de pronto e atribuíram esse problema, especialmente aos municípios, como, por exemplo, a forma equivocada de se retirar o líquido na hora de aplicar e até mesmo a forma, o instrumento utilizado, a agulha não é adequada a que é indicado na bula, a seringa não é adequada, então todas essas questões precisam ser muito bem elucidadas, porque essa diferença de doses, ela é muito grande. E tem um ponto, que esse ponto de fato faz sentido, quando a Prefeitura do Natal alega que pode haver uma invasão de pessoas de outras cidades vindo procurar, em razão da oferta de vacinas em Natal ser maior do que a de outros municípios, virem buscar aqui e aproveitar eventualmente um comprovante de residência de um colega, de um familiar que reside na cidade. Esse é um ponto que isso vai depender muito mais, de certa forma,
do cadastro do SUS, porque as pessoas têm um cadastro no SUS para utilizar determinados serviços. Esse cadastro, qual é o endereço desse cadastro? É preciso se criar ferramentas que possam, de fato, garantir que as pessoas possam se vacinar em seus municípios. Porque quando alguém de uma cidade vizinha se vacina em Natal, fica uma pessoa de Natal sem a vacina. Apesar de que a diferença da segunda dose para a primeira é de 40 mil, que é muita coisa. Por outro lado, a Prefeitura havia alegado que houve uma defasagem aí de 20% das doses que haviam sido entregues, que não, de fato, teriam faltado, o que é um percentual alto demais também. Então, essa história das doses da Coronavac em Natal está meio mal contada e a Prefeitura de Natal precisa explicar melhor e, eventualmente, o próprio Ministério Público precisa abordar esse assunto com mais força para garantir que isso seja bem explicado e que as pessoas não fiquem sem vacina. Pois é, né, Bruno? Se é uma questão técnica, se é na hora de tirar ali a dose com a seringa daquele potinho lá da vacina, que é como vem, isso precisa ser explicado, porque senão paira na imprensa, na população, em toda a sociedade, a suspeita até de um desvio, né? A gente não quer acreditar que isso aconteça, mas infelizmente, se há um grande número de doses, você aplicou mais D2 do que D1, há suspeitas, diz que é uma coisa que é outra, mas você não comprova, né? Não tem uma justificativa que atenda isso, realmente a gente fica com essa dúvida na cabeça. Uma impressão também de falta de controle total da situação, né? Isso. E tem um detalhe. Para que meses atrás, quando se falou em vacinação, se falou naquele cadastro no site que foi disponibilizado pelo governo do estado. Esse site foi simplesmente abandonado para o controle em tempo real das vacinas por parte dos municípios. Por exemplo, na primeira semana eu fiz o meu cadastro. Na hora que eu fui me vacinar, eu não precisei simplesmente dar nenhuma informação sobre esse cadastro. Eles simplesmente preencheram uma nova ficha minha e muito provavelmente ou devem proceder com um novo cadastro ou quando identificarem que é um cadastro semelhante, eles batem as fichas. Mas o problema é que não é possível fazer o acompanhamento em tempo real, o que evitaria, de certa forma, você vacinar uma pessoa que talvez não tenha o cadastro ainda e aquele cadastro talvez prevenisse o fato dos dados dela serem de Natal e não serem de uma cidade vizinha. É preciso organizar. É isso que a gente precisa. Que se organize e que haja mais transparência nesses processos, porque, do contrário, a Prefeitura vai entregar na opinião pública a impressão de que tem alguma coisa errada. E se tem alguma coisa errada, precisa ser apurada e corrigida. Bruno falou a palavra certa, organização. Está faltando organização aí nesse processo. Tá ok, Bruno, muito obrigada, viu, pela sua participação mais uma vez aqui no Bora RN e até a próxima segunda-feira. Tchau, Bruno. Bom, agora a gente vai falar da situação também da pandemia, mas dos leitos de UTI e semi-intensivos aqui no estado. A fila de pacientes por leito crítico Covid voltou a se aproximar de 100 aqui no estado. Hoje pela manhã, 90 aguardavam, mas só tinham 12 vagas de UTI nos hospitais. A maioria dos pacientes é da região de Mossoró, Pau dos Ferros e Açu, ali a Central do Oeste. Inclusive, Mariana, no Alto Oeste está valendo desde ontem o decreto regionalizado em 36 cidades. Entre as medidas está a proibição, inclusive, da circulação de pessoas entre 10 da noite e 5 horas da manhã e o toque de recolher integral aos domingos e feriados. Também a venda de bebidas alcoólicas está proibida, inclusive em supermercados, padarias e feiras livres. Bares, restaurantes e academias não podem funcionar. Está liberado apenas o que é serviço essencial. A medida vale até o dia 6 de junho. Vamos ver então como é que está a situação da fila, justamente na Central do Oeste. No Rio Grande do Norte a gente vê que está aí acima de 90, que a gente tinha mostrado, né? Já está em 94, com 10 leitos disponíveis. A gente vê então que essa semana deu uma disparada em relação à semana passada. A situação está sendo cada vez maior. A gente estava vendo uma fila 3 vezes maior, por exemplo, e só no Oeste, né? Agora a gente está vendo aí a situação nesse balanço de todo o estado. A gente também tem aí a situação da taxa que a gente mostra. Nossa, muito alto. Voltou ao nível de quando mandou fechar tudo, né? Que está aí acima de 96%, poderia dizer, porque a metropolitana está em 96%, Seridó Oeste. E é como eu repito sempre, né? Não tem vaga em lugar nenhum. Isso são apenas números que não são preenchidos por transições ou leitos infantis. E agora a gente tem só do Oeste, que está aí, dos 94, 48 pacientes
pacientes são daí da região oeste, sem nenhum leito crítico disponível. E também os leitos clínicos, né? Pelo menos a gente tem visto que mudou um pouquinho, né? Estava em falta também leito clínico. Continua em falta, mas bem menos do que a gente estava vendo. No caso, 8 pacientes aí vão continuar sem leitos clínicos, além de estarem sem UTI. Então, a situação está muito crítica mesmo. E olha, o governo do estado amplia a vacinação da Pfizer para todas as gestantes e puérperas. Você vai ver agora esse e outros destaques de hoje. O governo do estado ampliou a vacinação da Pfizer para todas as gestantes e puérperas, mesmo sem comorbidades, a partir de hoje. Mas a aplicação dependerá de cada município. Em Natal, por exemplo, a Secretaria de Saúde disse que esse grupo está contemplado na próxima fase do Plano Nacional e que as grávidas e puérperas só serão vacinadas quando chegar novo lote de Pfizer por falta de estoque atualmente. A SMS ainda pede que esse grupo sem comorbidades já adiante requisição médica com carimbo, CRM e descritivo do tipo de vacina. O governo do RN suspendeu a vacinação de professores e profissionais de educação que começaria hoje por causa de uma decisão da Justiça Estadual que impede a inclusão ou mudanças na ordem de grupos prioritários de vacinação contra a Covid sem a prévia autorização do Ministério da Saúde. A Defensoria Pública do Estado e os Ministérios Públicos Federal, do Trabalho e do RN emitiram uma recomendação à Prefeitura de Natal para evitar que pessoas que não apresentam documentos comprobatórios de comorbidades sejam vacinadas diante dos casos de fraude ou tentativa para a imunização. Segundo a recomendação, as equipes de vacinação só devem aceitar prescrições médicas com indicação expressa do descritivo da doença ou CID ou condição de saúde. Agora a gente vai para o intervalo e na volta você vai ver os gols do ABC sobre o América, que levou o Alvinegro aí à liderança do segundo turno do estadual. A gente também vai falar do terminal pesqueiro de Natal, que deve ser privatizado, e o leilão vai acontecer em novembro. A gente volta daqui a pouco. Está previsto para novembro o leilão do terminal pesqueiro de Natal. Esse leilão do aparelho faz parte do Plano Nacional de Desestatização proposto pelo governo federal. Está definido para o mês de novembro o leilão do terminal de pesca de Natal. A informação consta no site do Programa de Parcerias e Investimentos da Presidência da República. A decisão de repassar o terminal à iniciativa privada também inclui outros 6 terminais desse tipo espalhados pelo Brasil. São eles: o terminal de Aracaju, em Sergipe, o terminal de Belém, no Pará, o terminal de Cananéia, localizado no estado de São Paulo, o terminal de Manaus, no Amazonas, o terminal de Santos, no litoral sul de São Paulo, e o terminal de Vitória, no Espírito Santo. A previsão inicial é de que o edital de licitação seja divulgado no mês de setembro deste ano. Desde o início do governo da professora Fátima, a gente vinha tentando que essa concessão seja feita, que houvesse uma cessão para o governo do Estado e o governo do Estado fizesse a concessão. Mas, infelizmente, as questões jurídicas do Ministério da Agricultura não permitiram. O que é importante é que essa sinalização da gente ver em operação o terminal pesqueiro, que infelizmente isso estava paralisado desde 2012, a sua conclusão da obra. A governadora Fátima, desde o primeiro momento, que tenta e tem trabalhado muito com toda a equipe da Secretaria da Agricultura para que a gente possa ver esse terminal em operação. Eu não tenho dúvidas que ele é um dos mais atrativos desses que estão sendo lançados pela posição geográfica do Rio Grande do Norte e de Natal em relação à pesca oceânica. A concessão do terminal pesqueiro de Natal é inicialmente de 20 anos, com investimentos mínimos de cerca de 71 milhões de reais, isso fora os custos de operação, que tem previsão de girar em torno dos 628 milhões. É um dos terminais que já sai com a licença de operação. E aí também a equipe da nossa Secretaria da Agricultura que teve imbuída de fazer que a gente conseguisse essa licença ambiental. E segundo, é que dos 30 milhões que foram investidos para que a gente tenha o terminal pesqueiro naquela condição de cerca de 95% de obra executada, tem recursos também do Tesouro Estadual.
Atualmente, o terminal pesqueiro de Natal funciona apenas para a realização de manutenção de embarcações. Com os novos investimentos e a reconfiguração do local, a expectativa é que o aparelho gere novos incrementos à economia local da cidade e do estado como um todo. Existe ali uma fábrica de gelo, existe um grande depósito para armazenamento de gelo, que serve não só para a frota oceânica, mas também para os pescadores artesanais, e também um grande depósito frio para armazenamento, estocagem, embalagem não só de peixe, mas pode também ser de camarão. O Rio Grande do Norte está aí como o maior produtor de camarão do Brasil e o maior exportador de atum do Brasil. Você veja a importância desse equipamento para toda a cadeia da pesca oceânica aqui no nosso estado. 2 ministros estão hoje em Natal e farão uma coletiva de imprensa agora à tarde. Fábio Faria, das Comunicações, e Gilson Machado, do Turismo, vão falar sobre as ações dos 2 ministérios e novos projetos aqui para o Rio Grande do Norte. Além disso, será anunciada a ampliação do programa Wi-Fi Brasil e feita a assinatura do convênio para a liberação da última etapa do teleférico de Santa Cruz. O evento acontece às 3 horas da tarde. Vamos falar de futebol agora, porque o domingo foi de muita emoção em campo, teve Clássico Rei na Arena das Dunas. E o ABC venceu o então líder América e assumiu a liderança do segundo turno. Vamos ver. Pressão. Esse era o sentimento que rondava ABC e América antes de mais um Clássico Rei. Com apenas uma vaga na final da Copa RN, vencer o jogo significava ir para a última rodada, dependendo apenas do seu resultado. E jogando em casa, o time alvinegro foi mais eficiente e logo aos 3 minutos abriu o placar. Após cobrança de escanteio, Alan Pedro, livre de marcação, marcou o primeiro gol no Frasqueirão. A vantagem alvinegra durou pouco, isso porque após novo escanteio, o Wallace pernambucano foi derrubado na área e Caio Max marcou pênalti. O artilheiro do campeonato cobrou e empatou a partida. Em um jogo truncado e de muitas faltas, foi a vez de Rafael Rosa derrubar Claudinho na área e Caio Max marcou outra penalidade. O Alisson foi para a cobrança e chutou forte, sem defesa para Samuel Pires. Após o gol, o clima esquentou. O América ficou mais nervoso e não conseguiu empatar. No segundo tempo, Evaristo Pisa promoveu alterações e o time rubro teve mais chances. No entanto, era pouco eficiente no último passe. E no momento que o América era melhor, o ABC aproveitou a chance e ampliou a vantagem. Após boa recuperação, Alan Pedro fez boa jogada para Levi, que avançou e marcou o terceiro gol do alvinegro. Em vantagem, o ABC recuou e viu o América levar perigo à meta de Wellington. Com o clima tenso, o jogo foi paralisado por uma confusão generalizada, onde a polícia teve que acalmar os ânimos. E Giovani, do América, e Matheus Miller, do ABC, foram expulsos. O América ainda tentou, mas o jogo terminou com a vitória alvinegra, que aumentou ainda mais a pressão do lado alvirrubro para a última rodada do segundo turno do Campeonato Potiguar. E o treinador Evaristo Pisa foi demitido horas após a derrota do América para o ABC, que deixou o alvirrubro em quarto na tabela, e situação complicada, para chegar à final da Copa Rio Grande do Norte. O clube anunciou que o auxiliar técnico Leandro Senna assume interinamente e vai comandar o time contra o Potiguar na próxima quinta-feira. Essa sexta rodada foi de muitos gols mesmo, viu? O Potiguar venceu por 4-3 o Palmeiras no Barretão e o Santa Cruz bateu o Globo por 3-2. Hoje tem Força e Luz e Açu no Barretão, de Açu no Barretão às 3 da tarde. E por enquanto a rodada está assim. ABC, como dissemos, é o novo líder com 13 pontos. Santa Cruz de Natal na vice-liderança com 12 pontos, assim como o terceiro lugar, Potiguar de Mossoró. E o América caiu 3 posições e aparece agora em quarto com 11 pontos. Mari, antes da gente encerrar o Bora RN desta segunda-feira, vou só atualizar aqui os números que a CESAP enviou por volta das 11 horas da manhã de hoje, tá? O número de óbitos confirmados nas últimas 24 horas, a gente sabe
sabe que na segunda-feira normalmente esse número é menor do que a média ao longo da semana por conta do fim de semana, às vezes demora um pouco para atualizar, né, os dados. Então foram 7 óbitos confirmados nas últimas 24 horas e notificados, 2 em Mossoró, 2 em Natal, 1 em Açu, assim como 1 em São Tomé e também 1 em Apodi. E chegamos aí quase 6 mil óbitos, né, por Covid-19. São 5.989 óbitos. Casos confirmados, mais de 260 mil. É isso, então com esses dados a gente encerra o Bora RN de hoje, já convidando você a continuar aqui com a gente no estúdio, na verdade com Luiz Almir e o Nordeste Urgente. Até amanhã.